Aleluia! Hoje é 21 de janeiro. Atos 27 diz que pela santidade, pela fidelidade de Paulo diante de Deus, foram salvos 276 pessoas em um naufrágio. Em Números 16 diz que pela vida errada de Corá morreram 14.700 pessoas. Então a Bíblia está provando que andar em santidade, temor e fidelidade a Deus poderá trazer para as pessoas que estão em volta de nós provisão, livramento, cuidado, portas abertas, milagres sem fim na vida de muitas pessoas. Mas pela vida errada poderemos ser até mesmo um instrumento de morte para muitas pessoas, porque Deus abomina o pecado. Então hoje Deus está chamando você para ser um instrumento de libertação, de salvação, de milagres aonde você passar, com o seu proceder, com a sua vida correta. Então vale a pena sim andar em santidade. E Deus deseja isso para nós, para nos abençoar. Queridos, olha que palavra tremenda que Deus ministrou no nosso coração. Paulo sendo agora considerado um criminoso dentro de um barco, prisão, junto com ladrões, assassinos, todo tipo de criminalidade havia ali dentro. Mas Deus usa Paulo no meio daquele momento de constrangimento, de humilhação, de vergonha, porque ele era inocente. Oh meu Deus, aí Paulo chega e diz assim: quero dizer para vocês que ninguém vai morrer aqui dentro desse barco, porque o Deus a quem eu sirvo, ele mantinha integridade no meio de um constrangimento, no meio de uma batalha espiritual muito grande. Ninguém vai morrer. E ninguém morreu, 276 pessoas. Ele foi usado como instrumento de salvação, de libertação, no meio de tantas pessoas criminosas. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, nos usar como instrumento de libertação por onde nós passarmos. Salvação, cura, milagre, Deus quer fazer conosco. E todos sabem, o barco foi naufragar em frente da ilha de Malta. Foram fazer um fogo ali, uma víbora mordeu Paulo e disseram: vai morrer agora, vai morrer agora. Lembrando, Paulo mantinha a santidade, a fidelidade diante de Deus. Ou seja, no meio de toda a batalha, era Deus no controle de tudo. É Deus no controle dessa batalha, dessa luta, dessa guerra que você está passando. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, mas Deus acima de tudo, Ele vê sua fidelidade a Ele. Paulo chega naquela ilha, cura, liberta um monte de gente, salva um dos maiorais daquela ilha. Por quê? Porque Deus estava querendo usar ele no meio daquelas batalhas. Então o mais importante de tudo é manter a santidade e a fidelidade. E Deus nos usará como instrumento de libertação por onde nós passarmos. Meu amado, só seja fiel ao Senhor. Deus está vendo sua batalha e sua luta. Deus, meu amado, quer te abençoar no meio dessa batalha, e Deus quer te usar no meio dessa guerra. Por outro lado, a gente vê um homem chamado Corá, insubmisso, rebelde, desobediente, indisciplinado com um homem de Deus. E diz a Bíblia que por causa dele morreram 14.700 pessoas e 250 levitas. Veja bem, o mau proceder pode destruir a vida de muitas pessoas, pode levar à morte eterna, pode levar muitos para o inferno. Então você tem que ter atenção sobre isso, sobre o seu proceder, como você está andando diante de Deus. As pessoas que estão olhando para você podem ser salvas, libertas, transformadas, ou podem ir para a morte, para a condenação eterna. Corá conseguiu matar 14.700 pessoas. Muitas pessoas, meus amados, vou dizer como diz Ezequiel, são duras de coração, obstinadas de coração, porque não olham para si mesmos e não estão vendo que as atitudes, a vida que elas estão levando, está destruindo a vida de muitas pessoas, levando pessoas à morte. Será que você não está vendo que a sua família vê o seu proceder, as pessoas do seu trabalho, a sua vizinhança, as pessoas da sua igreja não estão vendo o seu proceder, e que por causa desse proceder muitas pessoas poderão morrer sem conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus, porque as pessoas só têm um título de crente? Meus amados, vamos ter cuidado com isso, porque nós iremos prestar conta de todas as pessoas que não vieram para Jesus por causa do nosso mau proceder. Então ande segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, seja fiel em tudo, fuja da aparência do mal, não brinque de ser crente. E por outro lado, querido, nós vemos Jonas, que fugiu de obedecer
de fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Entrou no barco e veio uma tempestade e ele foi sensato nesse momento e disse: a culpa dessa tempestade é minha, me joguem para fora do barco, senão vai morrer todo mundo. Até digo para vocês, veja quem está no barco da sua vida. Se é pessoas que vivem na contaminação, no pecado, no erro, obstinada de coração, que não quer mudança, tire do seu barco, senão você vai morrer junto. Vigia nesse sentido. Só ande com aquela pessoa que você vê que quer mudança, que quer transformação. Pode ser errado do jeito que for, mas quer mudança. Não perca tempo com quem não quer transformação, que pode afundar o seu barco com você dentro. Então fica bem claro, se tem alguém que obedece, pode levar salvação. Se tem alguém que desobedece, pode levar morte e destruição. Agora, meus amados, vejam a história de Mardoqueu e de Esté. Primeiramente, Esté obedecia o seu tio em tudo. Não fale assim, não diga assim, e ela fazia tudo direitinho. Quando veio um levante contra todo o povo que estava cativo, eles dois fizeram o quê? Jejuaram, clamaram, buscaram ao Senhor, andavam numa vida reta diante de Deus, meu Deus do céu. E a oração, a consagração desses dois salvou uma nação inteira, porque Deus olhava para o procedimento, a conduta, a vida que eles tinham. E você vê que não havia aquele estardalhaço de mostrar espiritualidade, de que era ungido, de que tinha unção. Não, em silêncio, somente mostrando para Deus o proceder, a vida, a confiança, o temor, a fé. E eles salvaram uma nação inteira. E é por isso que nos diz a palavra de Deus, que nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas, de tanto de anjos quanto de homens. Aí eu pergunto, o que é que os homens estão olhando em nossas vidas? Estão olhando o bom exemplo de Cristo? Estão olhando uma vida de santidade, de temor? Elas podem olhar para nós e ver esperança de salvação, de libertação, de cura para a vida delas? Porque era assim que os homens da Bíblia procediam. Eles olhavam para aqueles homens da Bíblia e diziam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E por isso geravam esperança, geravam transformação, cura, ressurreição, milagre, provisão de todas as formas, porque viam nos homens de Deus um exemplo a ser seguido. É isso que Deus quer de cada um de nós, um exemplo de vida, não um exemplo de morte. Em nome de Jesus, lembra do que Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Então por onde você passar, você tem que gerar vida, salvação, esperança de transformação. Deus fala para Abraão: serão abençoadas todas as nações por causa de ti, Abraão. Meu Deus do céu, as nações do mundo inteiro vão para Israel para ouvir falar de Deus, para ouvir falar da Bíblia, para ouvir falar de Jesus. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos, amados irmãos, uma fonte de esperança, de libertação, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: pode a minha vida mudar, pode minha vida ser transformada, porque eu estou vendo o exemplo diante de mim. É isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos o exemplo para outras pessoas, que Jesus cura, salva, liberta, transforma, faz milagre, abre porta também, traz provisão, que Ele faz tudo porque Ele é Deus. O desejo de Deus, amados, é nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Repito, se nós obedecermos, andarmos como Deus quer, virão sobre nós e nos alcançarão todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Por completo Ele fará. Aleluia! Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.